E hoje eu vou mostrar para você como exercer a sua generosidade mesmo em meio a situações difíceis, em meio a turbulências. Então fica comigo, eu sou o Paulo de Tarso, do Finanças para a Vida, Finanças com Generosidade. E veja só, muitas pessoas pensam só em ficar acumulando dinheiro, acumulando, mas Deus quer que você seja uma pessoa generosa. E veja o que o apóstolo Pedro, ele disse quando ele escreveu a sua carta. Ele disse assim, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então veja só o que ele está dizendo. Mesmo em meio a dificuldades, a sofrimentos, nós devemos praticar o bem, inclusive também com a nossa vida financeira, não é? E para falar sobre isso, eu vou recordar você da história de José, o filho de Jacó, aquele que foi vendido, né, injustamente pelos seus irmãos. José ele é um grande, mas um extraordinário exemplo de generosidade, mesmo em meio às dificuldades. E veja só, as dificuldades de José começaram já no seio da família dele. Por quê? Porque os irmãos dele tinham inveja de José. Então, a relação já era uma relação turbulenta. Depois, o que aconteceu? Vocês devem lembrar que os irmãos de José o venderam para o Egito, né? E lá ele foi trabalhar, então, para um alto oficial do faraó, chamado Potifar. E o que aconteceu? Mesmo como escravo, José foi extremamente generoso. E com a bênção de Deus, porque sem a bênção de Deus, a gente não consegue exercer a generosidade, né? Mas com a bênção de Deus, Potifar reconheceu que Deus estava com ele. E José, então, ele cuida de tudo, ele é colocado para cuidar de tudo que diz respeito a Potifar, aos bens de Potifar. Depois o que acontece? José é injustamente, mais uma vez, injustamente mandado para a prisão. E lá na prisão, ele também é extremamente generoso. Deus estava com ele e ele continua exercendo a sua generosidade, inclusive interpretando os sonhos do copeiro e do padeiro. E esses sonhos se realizaram conforme a interpretação de José. Então José, ele era essa pessoa que mesmo em meio a todas essas turbulências, essas fases extremamente ruins e danosas, mesmo assim ele estava exercendo a generosidade. Depois, mais uma vez, ele exerce a generosidade interpretando o sonho do faraó. E aí ele é colocado então como governador do Egito, e lá como governador o que ele faz? Estabelece uma maneira de fazer com que houvesse reservas agrícolas, né? Reservas de trigo para os tempos de fome que viriam. E lá nos tempos de fome também ele está exercendo a sua generosidade como um grande administrador. Quando seus irmãos vão para o Egito, ali ele se dá a conhecer os seus irmãos e mais uma vez exerce sua generosidade, perdoando os irmãos daquele pecado terrível que cometeram contra ele. E por último, lá no final das suas vidas, né, novamente José expressa esse perdão para os seus irmãos e ainda deixa uma provisão, ou melhor, uma profecia de que haveria um tempo difícil, mas depois aquelas pessoas, né, o povo de Deus sairia dali para a terra que Deus tinha prometido lá a Abraão. Então, veja que coisa extraordinária é essa vida de José, essa vida de generosidade, que Deus quer que você seja assim, independentemente das circunstâncias pelas quais você esteja passando, né? Talvez não seja um momento financeiro de grandes regalias, mas mesmo assim Deus quer que você exerça a generosidade, fazendo o bem às outras pessoas, tá bom? Por enquanto é só, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as referências bíblicas, as ferramentas para que você possa administrar bem o seu dinheiro. E olha, não deixa de ser essa pessoa generosa e inclusive se inscrevendo no canal também. Exerce a sua generosidade assim, tá bom? A gente se vê em breve, se Deus quiser, no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.